E aí galera, tudo tranquilo? Aqui é Reinaldo do canal Aqui é Flamengo. E eu vou apresentar para vocês o novo quadro do nosso canal, que é Memórias Rubro-Negras. Vamos junto! No final do século XIX, o remo era o esporte da época e fazia muito sucesso entre a elite carioca. E existia ali um grupo de pessoas que praticavam o esporte fazendo até mesmo modo competição. Já existiam regatas de competição naquelas praias do Rio de Janeiro ali. Tinha também uma turma que fazia parte da Praia do Flamengo. E eles praticavam remo não por esporte, mas não por um esporte de competição, e sim para passar o tempo, para desafogar os dias de trabalho, para relaxar. E sempre quando acabava esses passeios de remo, eles iam se encontrar no famoso Café Lamas, que por sinal existe até hoje. E esse Café Lamas ele foi fundado no ano de 1874. Né? Sempre acabavam se reunindo ali para tomar o seu café e bater um papo sobre o dia a dia e sobre o que era passado, né, entre eles, né? E também havia os comentários também sobre as regatas de remo, as competições. A ideia de formar um grupo de remo começava a se fomentada, né, em setembro de 1895. E, então, numa dessas reuniões, José Augusto Pereira da Cunha perguntou a Nestor de Barros, Mário Espíndola e Augusto Lopes de Silveira o que achavam de fundar um clube de remo. E eles prontamente concordaram, né? Acharam a ideia muito boa. Porém, havia a necessidade de comprar um barco para que pudessem participar das regatas de competição. Havia entre eles, né, entre as pesquisas dele, acharam encontrar uma baleeira meio gasta que precisava de reformas. Mas eles juntaram dinheiro e conseguiram comprar essa baleeira. Entre esse grupo tinham outras pessoas também que contribuíram, porque essas outras pessoas tinham mais condição financeira na época. Foi então que também entra outros nomes importantes na nossa história, que foi o próprio Mário Espíndola, Felisberto Laporte, Nestor de Barros, José Félix da Cunha e José Agostinho. Porém, eles foram juntando as suas economias e conseguiram adquirir a quantia de 400 mil réis para a compra desse barco, dessa baleeira. Ela precisava de reformas, mas isso não foi o problema. Novamente eles se reuniram e, com muito custo e com muito esforço, juntaram mais 250 mil réis para que houvesse a reforma desse barco, né? E também eles deram o nome de Perusa, que é um nome que é vindo do grego, tá, gente? É uma coisa bem interessante aí. O nome do primeiro barco de regatas do pessoal da Praia do Flamengo foi a Perusa. Mediante tudo isso, foi feita a reforma, foi pago mais 250 mil réis para a reforma, e na data de 6 de outubro daquele mesmo ano, de 1895, eles se juntaram para ir até o local buscar a embarcação que já estava pronta para começar as regatas, pronta para ser colocada na água para as competições. E assim foi começando a história do Flamengo nas competições de regatas. Em uma data mais próxima, né, após o resgate, né, da Perusa, onde estava sendo reformada, um grupo de jovens foi colocada na água para fazer o teste, né, o famoso test drive nosso de hoje em dia. E foram esses que foram os primeiros velejadores a testar a nova embarcação. Nestor de Barros, José Félix, José Agostinho, Mário Espíndola, Felisberto Laporte, Napoleão de Oliveira, Maurício Rodrigues e Joaquim Bahia. Eles partiram, né, com muita felicidade, porque era uma conquista deles fazer parte de um grupo que estava começando a traçar novos rumos, né, em questão das competições. E eles foram testar o barco e saíram do Pontal do Caju, que era uma praia
antigamente, no início do século XX, hoje, infelizmente, que foi mudada ao redor do tempo por causa da questão do progresso. Hoje ali fica o cemitério do Caju, fica o arsenal de guerra, fica o memorial. Então, teve uma mudança radical naquela área, mas no início do século XX ali foi uma praia muito usada por ser uma praia de águas calmas para o remo. E eles foram ali velejar para testar a embarcação. No entanto, o que aconteceu é o seguinte, houve uma mudança brusca de temperatura e veio um vendaval juntamente com a tempestade. E eles não conseguiram segurar a embarcação, talvez até mesmo por uma falta ali de experiência. E acabou virando a embarcação de um modo em que eles ficaram Conta a história que Joaquim Bahia, ele era o melhor nadador desse grupo. E ali então ele deixou os outros rapazes a tomar conta do barco, com o barco virado, né? Com a bandeira branca que sinalizava o sinal de SOS daquela época. E ele começou a nadar em direção à costa mais próxima para que pudesse arrumar uma embarcação que pudesse resgatar os outros amigos. Foi aí que, da direção da Penha, da Praia da Penha, que ficava localizada juntamente com a Praia de Ramos, onde hoje é o Piscinão, que um barco avistou eles, os que estavam náufragos ali, e conseguiram resgatá-los. Eles ficaram preocupados com Bahia, porque apesar de Bahia ser um grande nadador, era uma distância muito grande para que pudesse ele nadar em segurança. Graças a Deus tudo deu certo e eles conseguiram se encontrar na praia. Bahia, são e salvo, e os outros que foram resgatados por essa embarcação. E assim foi conseguido essa vitória, né? A Bahia foi o nosso primeiro herói, o primeiro herói rubro-negro, porque ele, um camarada que conseguiu nadar a grande distância e sobreviveu com muita destreza. Infelizmente, a embarcação sofreu muitas avarias e ela novamente foi levada a ser reformada. Mas tivemos um outro revés. Ela foi roubada da onde estava, do estaleiro onde estava sendo reformada, e acabou-se que por hora aquele sonho ficou interrompido pela questão de que tinham que achar um outro barco. Resiliência é o nome do Flamengo. E eles, com muito custo, juntaram uma outra grana e compraram um outro barco com o nome de Saikra. E começavam ali maiores burburinhos sobre uma formação de um grupo maior. E na noite do dia 17 de novembro de 1895, ainda início do século XX, nos corredores da rua 22, do endereço 22 da Praia do Flamengo, onde Nestor de Barros morava, e também era a casa da então embarcação roubada Perusa, e onde Saikra ficava guardada, muitos ali se reuniam e até se aglomeravam para que se fosse formado um grupo mais coeso, um grupo que onde houvesse um presidente, uma diretoria, né? Para que houvesse associados e através de associados pudessem angariar recursos para que crescesse essa ideia de grupo de regatas. Foi então que nessa noite foi formada a primeira diretoria do ainda então chamado Grupo de Regatas do Flamengo. A primeira diretoria tinha como presidente Domingos Marques de Azevedo, tinha como vice-presidente Francisco Luce, o primeiro secretário era Nestor de Barros, óbvio, e tinha que ter uma menção aí porque ele foi um dos fundadores mesmo, e o tesoureiro era Felisberto Cardoso Lapó. Além da diretoria, foram destacados como sócios cofundadores alguns nomes importantes, que eram José Augusto Pereira da Cunha, Napoleão Coelho de Oliveira, Mário Espíndola e outros nomes muito importantes também. É uma série de pessoas que faziam parte do grupo de sócios cofundadores, porque eles também tinham importância nessa nova fase desse embrionário projeto.
Foi também decidido naquela mesma noite, de 17 de novembro, que o clube teria sido fundado no dia 15. Eu imagino que para a época seria uma marca importante, porque por ser proclamação da República, é uma data que ninguém esqueceria. Então ficaria mais viável ser dia 15 do que dia 17, o que hoje é um feriado nacional, e é uma data que não foge à memória de ninguém. Então eu imagino que eles tiveram assim uma tacada de mestre dessa questão também, por ser uma data de lembrança nacional, e seria também a data de lembrança da fundação do ainda Grupo de Regatas do Flamengo. E é assim até os dias de hoje. As primeiras cores do Flamengão eram o azul e o amarelo dourado. Mas tinha alguns problemas em relação a essas cores, porque eram cores que não tinham com frequência no Brasil ainda. Elas vinham importadas da Inglaterra. Então, quando era simplesmente feita a lavagem, elas acabavam desbotando. Então, em 23 de novembro de 1896, por ideia de Nestor de Barros, houve a mudança para o tradicional vermelho e preto. Por questões simples. Eram cores que eram fáceis de ser adquiridas no Brasil, e conforme as roupas eram lavadas, né, é até engraçado um fato, elas não desbotavam com tanta frequência. E assim o rubro-negro surgiu, até os dias de hoje. Nessa caminhada, novos barcos foram comprados, e o Flamengo começou a se destacar nas regatas, com posições importantes, até que veio o primeiro grande título, que foi na regata do Campeonato Náutico Brasil, que foi com uma embarcação chamada Irerê. Irerê é um nome vindo do indígena, então houve já uma troca dos nomes em grego para essa embarcação, que ela é lendária pela questão de ser a primeira embarcação que trouxe vitórias para o Flamengo, e essa se chamava Irerê. No dia 5 de julho de 1898, o Flamengo venceu essa regata, que foi a regata com 2 remos. E assim foi dando continuidade à sua história de vitórias no remo. Em 1902, houve um crescimento tão grande que houve a transformação de grupo de regatas para Clube de Regatas do Flamengo, que é o nome que ostentamos com orgulho até hoje. Passando-se os tempos, passando-se alguns anos, a gente tem uma menção honrosa e finalizando aqui. Foi em 23 de setembro, aquela época, né, o grupo de regatas do Flamengo e o pessoal do clube do Botafogo, eles se reuniram para jogar um futebol, uma partida amistosa. E foi ali que começa a história do futebol na história do Flamengo. Porque não era uma partida amistosa, não valia nada, mas ali foi o pontapé inicial para que começasse a maravilhosa história do Flamengo no futebol. Eu agradeço a vocês aí pela paciência, peço a vocês que deixem seu feedback, quem gostou, dá joinha, pode comentar. Se você quer acrescentar alguma coisa, pode acrescentar também, não tem problema. Agradeço a paciência de todos, estamos aqui para fazer o melhor e apresentar mais conteúdo para o nosso canal. Obrigado a todos, e deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos em frente. Obrigado, galera!